E aí, tudo bem com você? Que bom que estamos aqui juntos mais uma semana. Gente, vai lá no meu canal, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém. Olha o assunto do vídeo. Provavelmente você conhece alguém que está nesse estado de depressão ou alguém que está já numa fase assim de tentar o suicídio. Ou mesmo que você não conheça alguém nesse estado, é bom prevenir. Portanto, compartilha com algum amigo que você percebeu esses dias que a pessoa está triste, muito mais do que o normal. Compartilha com as pessoas, ok? O suicídio é o resultado final de uma doença não tratada. E muita gente que nós conhecemos pode estar caminhando rumo ao suicídio sem a gente saber. E vocês devem estar se perguntando, por que você está falando sobre esse assunto hoje? Algumas semanas atrás, a minha esposa, a Adriana, não conseguia dormir e ela estava perturbadíssima e não conseguia pegar no sono e um aperto no peito estava incomodando muito a Adriana. No meio da noite, da madrugada, ela sentiu a vontade de falar com uma amiga. Parecia que quem estava incomodando a Adriana era o Espírito Santo. Ela mandou uma mensagem para esta amiga, não esperando resposta, pois devia ser umas 3 ou 4 horas da manhã no Brasil. Qual não foi a sua surpresa? A amiga estava acordada e respondeu de imediato. A amiga estava com um tumor muito grande na cabeça e esse tumor bem grande estava prestes a estourar e ela sentia muitas dores. Aquela situação trouxe para essa amiga da Adriana uma vontade enorme de se suicidar, porque as dores se misturaram a uma baixa autoestima já existente e aquele sentimento aflorou profundamente no coração daquela moça. Essa amiga, além desses problemas, usava insulina para regular um nível de glicose altíssimo no sangue que ela possuía. Naquele momento, um pouco antes da mensagem que a Adriana enviou para ela, ela queria aplicar em si uma dose máxima de insulina para que o coração parasse. Mas antes disso acontecer, o Espírito Santo de Deus incomodou a Adriana para falar com ela. Naquele momento elas conversaram, choraram juntas, ela desabafou e graças a Deus ela parou com essa vontade de querer se matar. Esse é o motivo que me levou a falar disso hoje. Quantas pessoas querendo colocar fim em suas vidas, tristes, depressivas, não enxergando uma perspectiva de futuro, se sentindo sozinhas, abandonadas, esquecidas por quem deveriam amá-las. Por isso eu vim aqui hoje para falar a você como ajudar quem está pensando em suicídio. Abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 6, no versículo de 6 a 9. A Bíblia diz o seguinte: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha salvação. Esse salmo revela como Davi pediu misericórdia a Deus durante um período de extrema dor e sofrimento, durante um momento de depressão profunda. Mesmo nesse momento de dor, Davi expressou a sua total confiança em Deus. Naquele momento, ele perguntou ao Senhor: por quanto tempo mais isso vai acontecer? Ele queria que a dor fosse arrancada naquele momento. Implorou a Deus que o curasse, porque ele estava dominado pela dor, como se estivesse em uma profunda depressão. E o incrível é que o Salmo 6 termina com uma esperança para Davi e com uma esperança para todos nós, que estamos atravessando um momento de dor extrema e que pensamos até mesmo em tirar a nossa vida. No final do Salmo, o texto diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Servimos um Deus
que nos ouve, um Deus que muda circunstâncias, um Deus que cura a nossa dor e eleva a nossa alma. Deus deve ser procurado em toda e qualquer circunstância, principalmente nos momentos extremos da nossa vida. Mas isso não significa que não temos que fazer a nossa parte. Além de acreditar em Deus, que Ele pode mudar todas as circunstâncias negativas que estamos passando, que Ele pode nos curar de uma depressão, de uma tristeza profunda, precisamos fazer aquilo que Deus confiou ao ser humano fazer por nós e também pelo nosso próximo. Quando alguém estiver em um momento extremo como Davi, até mesmo pensando em suicídio, em primeiro lugar, é preciso que você leve essa pessoa a um médico psiquiatra urgentemente, a fim de receber dele orientações sobre o tratamento adequado para a depressão, inclusive ser claro com o médico com relação à tentativa de suicídio da pessoa a quem você está acompanhando. Se ofereça para ir junto com a pessoa e vá com ela, ou com alguma pessoa que seja familiar ou muito próxima a ela e que possa depois ajudá-la e motivá-la a continuar o tratamento. Em segundo lugar, se a pessoa que você conhece tentou ou tem tentado o suicídio, não permita que ela fique sozinha nos próximos dias. Ela precisa estar na companhia de alguém por 24 horas. Se essa pessoa mora sozinha ou se a família não estiver em casa, é preciso que outra pessoa se coloque à disposição para acompanhá-la até mesmo à noite. Em terceiro lugar, essa pessoa precisa desabafar, porque certamente ela está acumulando muita coisa para si mesma e chega um momento em que ela não aguenta mais. Por isso, ouça o que ela tem a lhe dizer, sem julgá-la, sem aconselhá-la e sem dar opiniões em um primeiro momento. Ela precisa que alguém a ouça e que lhe dedique atenção por algum momento. Por isso, ouça o que ela tem a dizer e não se sinta pressionado a falar algo para ela. Quarto lugar, a pessoa deprimida que tenta suicídio precisa ter alguém ao lado em quem ela confia e que expresse que goste dela. Alguém que esteja disponível, que fale com calma, sem ficar apavorado e sem demonstrar pena. Que a aceite, acredite nela e que a deixe tranquila, crendo que você estará ao lado dela enquanto isso não passar. Quinta coisa, as pessoas deprimidas, principalmente em estado mais grave, ficam se sentindo muito culpadas por causa da depressão e se consideram um peso para quem está perto. Por isso, deixem de falar sobre o que sentem, se isolam e tendem a não querer nenhuma ajuda por medo de estar incomodando as pessoas. Por isso, é preciso demonstrar para essa pessoa que ela não é um peso, que ela não é a depressão, mas que ela está com depressão. E isso passará, é preciso demonstrar que é um prazer você ajudar essa pessoa que está passando por isso. Em sexto lugar, a depressão é uma doença e não um fingimento ou fraqueza. Não tem a ver com problemas de espiritualidade também, por isso não critique a pessoa que está deprimida. Provavelmente ela se sentirá mais deprimida ainda se criticada por estar passando por essa depressão. Sétimo lugar, não tente fazer com que o deprimido se anime com frases como pare de pensar coisas ruins ou você tem que ficar animado. Talvez a intenção em usar essas frases sejam boas, mas para a pessoa que está em depressão é muito difícil conseguir usar a razão e deixar que ela domine os sentimentos que estão muito pesados sobre elas. Quando a pessoa ouve frases como esta, ela pode se sentir mais incapaz ainda por não conseguir fazer o que estão dizendo a ela naquele momento. Em vez de usar essas frases, use frases compreensivas como esses sentimentos são muito ruins mesmo. Eu posso imaginar a sua dor. Você quer falar mais sobre o que está sentindo? E deixe a pessoa falar. Você ainda pode dizer, pode parecer que não, mas essa é uma fase e ela vai passar. Enquanto isso, estarei ao seu lado. Diga isso a ela.
Frases assim não obrigam a pessoa a se animar agora, já neste momento, o que é muito difícil para ela. Não o condenem pelo que está sentindo. Ofereçam a compreensão e o apoio enquanto ela passa por essa fase. 8º lugar, encoraje esta pessoa a seguir as orientações médicas. Pode acontecer que, devido à depressão, a própria pessoa não tenha vontade de tomar, por exemplo, os medicamentos, ir a uma terapia e seguir com o que foi orientado pelo profissional médico ou pelo psicólogo. Assim, é o papel da família, o papel dos amigos estarem ao lado desta pessoa que está deprimida, que está com depressão, animando-a a seguir com esses procedimentos, porque eles farão toda a diferença na vida dela. 9º lugar, encoraje essa pessoa a caminhar. Se possível, caminhe com ela. Normalmente a pessoa que está com depressão, pela falta de energia física e emocional, não por frescura, não quer sair de casa. Mas o exercício físico poderá ajudá-la na depressão. Porque quando caminhamos, nós produzimos uma substância que nós conhecemos como serotonina e a dopamina. Quando alguém está deprimido, o nível de serotonina no cérebro está muito baixo. E a caminhada ajudará a aumentar a produção dessa substância. E, portanto, ajudará no tratamento da depressão. 10º lugar, uma coisa muito importante. Ore por essa pessoa, mas ore com ela também. Essa é a nossa parte. Lembre-se, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Vamos ajudar as pessoas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quantas pessoas estão deprimidas e com depressão nesse mundo, e talvez pessoas que nós conhecemos e que nós nem sabemos que elas estão com depressão. Que nós possamos ser uma ferramenta nas Tuas mãos para ajudar estas pessoas e que elas possam se sentir melhor com a ajuda de um profissional, mas também com a ajuda vindas dos altos céus, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Legal que você ficou comigo até aqui. Na próxima semana nós temos um vídeo super bacana, um outro tema completamente diferente desse, um tema muito interessante. Você não pode perder, vai lá nas minhas redes sociais e se inscreve, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!